Fala Nação Celeste, começando o jornal dessa segunda-feira, onde a gente vai reunir as principais notícias do Cruzeiro, trazendo até algumas notícias que aconteceram aí no final de semana. A gente não fez vídeo no domingo nem no sábado, porque a gente estava um pouco ocupado aqui, atarefado, e também não tinha tantas notícias, então a gente reuniu todas e fizemos esse vídeo aqui da segunda-feira. E antes de começar a trazer as notícias, pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei no vídeo, isso nos ajuda muito, e também acessar o primeiro link na descrição para você baixar o aplicativo do OneFootball, que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Você fica sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. E a gente começa falando sobre o jovem, o Estevão William, o Messinho, conhecido como Messinho das categorias de base do Cruzeiro aí, um jovem não, né, uma criança aí que tem um futuro brilhante pelo futebol, pelo menos é o que parece, é sempre muito bem falado, é uma das esperanças da categoria de base do Cruzeiro, mas a gente sabe que a última diretoria do Cruzeiro aí, composta por Wagner Pires e Tair Machado, cometeram um pecado, né, deram 20% desse jogador, desse jovem que nem tinha contrato com o Cruzeiro, porque criança ainda não pode assinar contrato profissional. Então deram 20% dos direitos dele como garantia referente a uma negociação com outro atleta, ou seja, deram uma das maiores promessas da base do Cruzeiro, 20% dele de graça. E agora o pai do jovem falou em entrevista que o futuro dele no Cruzeiro está incerto, ele tem algumas propostas de outros times do futebol brasileiro, com um plano de carreira melhor. Então ele disse que só fica no Cruzeiro, o pai dele falou que ele só fica no Cruzeiro se o Cruzeiro apresentar um plano de carreira aí para o futuro dele, bem bacana. Então o Cruzeiro vai precisar trabalhar para manter o Messinho aí nas categorias de base, na Toca 1. Então o Cruzeiro tem mais esse empecilho aí, uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Já teve várias matérias com esse jovem jogador, e o Cruzeiro precisa trabalhar arduamente aí para conseguir a permanência dele na Toca 1, porque senão vai perder mais uma promessa sem receber nada por isso, né? E outro jogador das categorias de base, esse chegou ao Cruzeiro um pouco mais recente, o Enzo Ávalos. Esse veio por empréstimo, ele pertence ao Olímpia. Ele veio para o Cruzeiro por um empréstimo, né? O Amarildo Ribeiro, que era aí o gerente das categorias de base do Cruzeiro, o diretor das categorias de base do Cruzeiro, na época apresentou ele aí com grande alvoroço, né? Disse que o Cruzeiro era uma prova que o Cruzeiro estaria atento ao mercado sul-americano e não só ao futebol nacional aqui no Brasil. Então o Enzo foi apresentado aí com grande expectativa em cima dele, mas ele atuou apenas em 74 minutos em todo esse período de empréstimo do Cruzeiro no ano passado. Ele sofreu bastante com lesões e agora ele retorna ao Olímpia, inclusive já foi emprestado pelo Olímpia mais uma vez para outra equipe. Então o Enzo Ávalos é outro que não permanece na Toca 1 aí nas categorias de base do Cruzeiro, mais um que veio e não teve aí a expectativa que a gente tinha fora de campo nas conversas ali nos bastidores, não teve isso dentro de campo, não conseguiu render, infelizmente deixa o Cruzeiro aí, mais um jogador das categorias de base do Cruzeiro. A gente lembra que o Latorre, o contrato dele se encerra agora em dezembro, o Latorre já foi inclusive anunciado por um time do Uruguai. Então, um dos maiores prejuízos do Cruzeiro nos últimos anos também, deixando o Cruzeiro um prejuízo aí de mais de 18 milhões de reais naquela negociação também, envolvendo a vinda do Arrascaeta para o Cruzeiro. O Latorre definitivamente aí teve seu contrato encerrado pelo Cruzeiro, acabou a duração de contrato, um jogador que também não nos rendeu nada, somente prejuízos. Então, Latorre, o Enzo Ávalos, e tem um risco de perder o Messinho também. E se a gente vem falando aí de saídas, a gente tem também um provável retorno que a gente tinha, que não vai ser retorno, do Renato Kaiser, estava emprestado na Chapecoense lá, disputou a Série A pela Chapecoense, aliás, disputou não, né? Integrou o elenco, porque o Renato Kaiser não conseguiu se firmar pela Chapecoense. A Chapecoense foi rebaixada, ele não jogou como titular, não foi titular da equipe em nenhum momento na temporada. E o Renato Kaiser tinha expectativa dele retornar para o Cruzeiro, um jovem atacante de 23 anos. O Cruzeiro contratou ele em abril de 2018, quando ele se destacou jogando pelo Tupi, né, no Campeonato Mineiro. Acho que foram 11 jogos e 5 gols marcados. Então o Renato Kaiser veio para o Cruzeiro, não conseguiu se firmar, não agradou o Mano Menezes e não está no plano do Adilson Batista para o ano que vem. E com isso ele está com seu empréstimo praticamente certo com o Atlético Goianiense. Ele já foi inclusive uma vez emprestado para o Atlético Goianiense em 2018, jogou 33 jogos da Série B naquele ano, e agora o Atlético Goianiense vai disputar a Série A
e o Renato Kaiser já está quase garantido como um novo reforço do Atlético Goianiense para a próxima temporada. Então o Cruzeiro aí se livrando do Renato Kaiser porque não está nos planos do Adilson Batista, não está nos planos do time para a próxima temporada. Renato Kaiser que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, um jogador que também até o momento não correspondeu dentro de campo quando teve a oportunidade aqui e agora não está tendo outras oportunidades também para demonstrar aí esse valor investido pelo Cruzeiro. E a gente falou aqui sobre alguns jogadores da Toca 1, né, jogadores da categoria de base. A gente teve uma entrevista aí dos dirigentes, a gente vem tendo entrevistas dos diretores que estão agora dirigindo o Cruzeiro e eles vêm sempre falando aí das questões financeiras, né? E um assunto aí comentado é sobre a Toca 1, porque a Toca 1 estaria dando gastos aí de 50 a 80 milhões por ano para o Cruzeiro e isso não estaria sendo, como é que fala? Não estaria se pagando, a Toca 1 não estaria se pagando, ou seja, estaria dando prejuízo ao invés de dar lucro. Então, o Cruzeiro estuda, mas é apenas as primeiras conversas, isso foi assunto na reunião do Conselho de Notáveis, e eles conversam aí sobre uma possível venda da Toca 1, se isso acontecer. Obviamente, as categorias de base do Cruzeiro não vai acabar, o Cruzeiro apenas faria isso lá na Toca 2 mesmo, iria ajeitar ali para ter o futebol profissional e o futebol das categorias de base, tudo em um único só lugar para tentar reduzir gastos aí, sem contar que se o Cruzeiro vender a Toca 1, consegue também, segundo os próprios diretores, cerca de 80 a 100 milhões de reais. Então aí são apenas as primeiras conversas, não tem nada certo também, e a gente quer saber a sua opinião, se você é a favor ou contra essa venda da Toca 1, ou também só parar de utilizar, desativar e futuramente pensar em algo para se fazer ali. A gente quer saber a sua opinião, então participa nos comentários deixando o que você acha sobre esse assunto, também sobre a saída do Gonzalo Latorre, grande prejuízo para o Cruzeiro. Participa nos comentários, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o gostei no vídeo. Lembrando para você que a gente tenta trazer vídeo todos os dias aqui, trazendo as notícias do Cruzeiro. E a gente tem também as nossas redes sociais, o nosso site diarioceleste.com.br, e lá tem todas as notícias em tempo real. Então siga acompanhando a gente nas redes sociais, se inscreva no canal e até a próxima.